Bom dia, meus amores. Tô atrasada hoje, né? Hoje é feriado, a gente ia começar 9h15, mas eu tava fazendo um atendimento online e aí eu não consegui encerrar antes pra gente estar aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar nossa manhã, vamos continuar nosso trabalho e fazendo aí a continuação da nossa leitura. Hoje nós vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 27, e vamos dos versículos 27 a 56. Ainda não vamos terminar esse capítulo, tá? Nesse trecho, vemos os soldados zombando de Jesus, sua caminhada até o Calvário, a crucificação e sua morte na cruz. Mesmo diante da dor, da humilhação e da rejeição, Jesus permanece fiel ao propósito para qual veio. Oremos. Pai amado, abre nosso coração para compreender a profundidade do amor de Jesus. Que esta leitura fortaleça a nossa fé e nos ajude a viver com mais amor, humildade e gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. Os soldados zombam de Jesus. Marcos 15, 16 a 20, João 19, 2 a 3. Versículo 27. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno de toda a tropa. Versículo 28. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com um manto escarlate. Versículo 29. E, tecendo uma coroa de espinhos, o puseram na cabeça dele e colocaram um caniço na sua mão direita. E, ajoelhando-se diante dele, zombavam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Versículo 30. E, cuspindo nele, pegaram o caniço e batiam na sua cabeça. Versículo 31. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. A crucificação de Jesus. Marcos 15, 21 a 32, Lucas 23, 26 a 43 e João 19, 17 e 27. Versículo 32. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, o que obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Versículo 33. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Versículo 34. Deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando, não quis beber. Isso também está em Salmos 69, 21. Versículo 35. Depois de crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte. Isso também está em Salmos 22, 18. Versículo 36. E assentados ali, o aguardavam. Versículo 37. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Versículo 38. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Versículo 39. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo. Isso também está em Salmos 22, 7, 109 e 25. Versículo 40. Ei você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica. Salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Isso também está em Mateus 26, 61 e João 2, 19. Versículo 41. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciões zombando diziam, versículo 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, é rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Versículo 43, confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele lhe disse, sou filho de Deus. Isso está em Salmos 22, 8. Só em Salmo 22, 8. Versículo 44. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele
o insultavam. A morte de Jesus. Marcos 15, 33, 41, Lucas 23, 44, 49 e João 19, 28, 30. Versículo 45. A partir do meio-dia houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Versículo 46. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que desaparecestes? Isso também está em Salmos 22, 1, versículo 47. Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. Versículo 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja e tendo-a embebedecido em vinagre e colocado no ponto de um caniço, deu-lhe de beber. Versículo 49. Os outros, porém, diziam. Isso também está em Salmos 69, 21. Espere, vejamos se Elias vem salvá-lo. Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Isso também está em Êxodo 26, 31 a 33. Versículo 52. Os túmulos se abriram e muitos corpos de santos já falecidos ressuscitaram. Versículo 53. E saindo dos túmulos depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Versículo 54. O centurião e os que ele guardavam, Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Versículo 55. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Versículo 53. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Isso também está em Lucas 8, 2 a 3. E hoje nós vamos parar a nossa leitura por aqui. Analogia: o amor que permaneceu. Existem momentos na nossa vida em que tudo parece injusto, momentos em que somos feridos, rejeitados ou não compreendidos. Ao olhar para a cruz, vemos Jesus enfrentando tudo isso, mas há algo que chama a atenção: ele permaneceu. Permaneceu quando zombaram, quando acusaram, quando a dor se tornou intensa, não porque gostasse de sofrimento, mas porque amava mais do que sofria. A cruz nos lembra que o amor verdadeiro não desaparece diante das dificuldades, ele permanece. Às vezes, pensamos que força é nunca chorar, nunca sentir medo ou nunca se cansar. E, na verdade, quando a gente se depara com isso, a gente vê que Jesus nos mostra outra forma de força. A força que continua fazendo o bem mesmo quando o mundo responde com dureza. A força de permanecer fiel aos próprios valores. A força de amar mesmo quando seria mais fácil desistir. Nessa passagem a gente vê que Jesus, mesmo que ele estava sofrendo, mesmo diante de todas as dificuldades e diante de tudo que as pessoas estavam ali o acusando, ele continuou firme. Ele continuou firme no propósito do Pai. Ele continuou firme naquilo que o Pai tinha pedido para ele. Ele continuou naquilo que ele veio para fazer. E isso acontece na nossa vida também. Às vezes a gente não sabe o que nós estamos fazendo, porque e as coisas que o caminho está nos direcionando, mas Deus sabe.
E mesmo nas dificuldades, mesmo sofrendo, mesmo com as pessoas falando, mesmo com as pessoas julgando, criticando, mesmo que as pessoas não nos compreende, né? E nos trata com dureza, a gente continua ali no propósito, permanecendo fiel nos próprios valores, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente pratica, dentro do que o Pai quer, do que o Pai espera de nós. Então, não é fazer as coisas por fazer, é fazer as coisas dentro do propósito que Deus quer para a nossa vida. Às vezes é algo que a gente fala, mas por que não isso? Ou por que aquilo? Né? Como eu já falei para vocês, tem coisas que às vezes não cabe a nós fazer e resolver. Tem coisas que é Deus que está construindo, é Deus que está fazendo, né? Ele sabe de todas as coisas. Reflexão do dia. Tenho permitido que as dificuldades mude quem eu sou? Ou tenho permanecido fiel aos valores que Deus colocou no meu coração? Então, o que eu preciso? Eu consigo mudar diante das dificuldades? Melhorar o que eu sou? Eu consigo me permanecer fiel aos valores que Deus está colocando no meu coração? Exercício da fé do dia. Perdoe uma pequena ofensa. Faça um gesto de bondade sem esperar retorno. Agradeça por algo que Deus já fez em sua caminhada. O amor cresce quando escolhemos permanecer. Amém? É muito interessante, né? Porque faça um gesto de bondade sem esperar retorno. É o que eu estava fazendo agora antes de começar a gravar para vocês. É um gesto de bondade sem esperar retorno. Porque o amor, ele permanece quando a gente faz algo sem esperar nada, agradecendo a Deus por Ele estar nos ajudando na caminhada, porque a gente vai simplesmente fazendo o amor florescer, o amor continuar, porque a cruz nos lembra que o verdadeiro amor permanece, mesmo quando o caminho se torna difícil. Porque mesmo que a gente não está sabendo o que fazer, Deus direciona, Deus acolhe, Deus nos dá a compreensão. Às vezes a gente não sabe muito bem o porquê, mas continua. Eu às vezes me pergunto, né? Por que Deus? Toda manhã 15 minutinhos. Por quê? Porque a leitura da Bíblia inteira. Tem passagens que a gente vai passar aqui que não tem muito a ver com aquilo que eu acredito. Não tem muito a ver com os valores que eu firmei comigo. Mas está escrito. E se está escrito e é para ser feito a leitura, então assim eu vou fazer. Independentemente de a crer ou não crer, de entender ou não entender. Porque o propósito de Deus, Ele já sabe. Ele já sabe tudo o que vai acontecer. Ele já sabe o porquê disso. E Ele já sabe o para quê disso. Então isso vai ser feito, independente da compreensão. Porque é um propósito. Amém? E isso não foi me dito aleatoriamente. Isso não foi dito numa oração. Isso foi dito num lugar que estava na presença. Amém? Oremos. Senhor Deus, gratidão pelo amor demonstrado através de Jesus.
que eu aprenda a permanecer firme, mesmo diante das dificuldades. Ensina-me a viver com compaixão, humildade e fé. Que meu coração nunca perca a capacidade de amar. Em nome de Jesus. Amém. Nos abençoe, nos guie e nos direcione para um caminho próspero. Em nome de Jesus. Até amanhã.